Os cenários políticos e seus reflexos na educação brasileira. Esse é o tema desse nosso comentário, desse nosso estudo, acerca do resultado e as perspectivas políticas que temos em nosso país. E vamos analisar sobre o ângulo federal e o ângulo estadual, tanto no executivo quanto no legislativo e algumas observações acerca do judiciário. Mas iniciamos naturalmente essa nossa análise pelo cenário político do Poder Legislativo Nacional. Câmara de Deputados e Senado Federal. Câmara de Deputados, nós temos 513 parlamentares eleitos ou reeleitos. A cada 4 anos temos uma eleição geral para todos os parlamentares da Câmara Baixa e temos assim uma renovação parcial, porque normalmente há uma incidência significativa de reconduções. Mas nesse ano nós tivemos uma concentração em partidos. São apenas 19 partidos ou federações de partidos que conseguiram ter candidatos eleitos, bem abaixo do que tinha sido cerca de 30 nas eleições anteriores. Desses 19 partidos, nós temos 4 partidos que têm a predominância. O PL, com 99 deputados, uma coligação de PT, PV, PCdoB com 80, a União Brasil com 59 e o PP com 47. Totalizam 285, que corresponde a 55,5% dos deputados federais. Ou seja, uma maioria tranquila faz com que esses 4 partidos tenham as regras mais globais em termos da política brasileira e, consequentemente, da política educacional. Os outros partidos têm, e aí a premiação desses mais 14, 15 partidos, tem 228 parlamentares, deputados federais. Então, se mesmo tivermos os 15 partidos conseguindo um milagre supremo de uma união, não conseguiria ter maioria nas votações. Então, há um cenário que esses 4 partidos deverão definir as principais comissões técnicas, entre as quais a de educação, definir os projetos prioritários, a pauta e a definição, inclusive, do presidente da Câmara, que também é escolhido a partir do mês de fevereiro. Uma característica diferente do Executivo é que os parlamentares assumem mandatos dia 1º de fevereiro, os do Executivo a partir do 1º de janeiro. Então, nós temos um mês que ainda o governo novo terá relacionamento com o Congresso antigo. E esse Congresso antigo, que normalmente está em recesso durante janeiro, mas pode ser convocado extraordinariamente, mas tem então um descompasso entre os cenários do Executivo e do Legislativo. Em termos de todos os anos acontece isso frequentemente. Então, a cada 4 anos as renovações acontecem em janeiro e em fevereiro. Mas no âmbito do Senado Federal, nós temos 81 senadores, são 27 de cada estado, 27 foram eleitos ou reeleitos e 54 mantidos. Então nós temos aí um quadro de uma manutenção da maioria, 2/3 continuam com os mandatos, exceto se houver alguma saída por renúncia ou por morte, mas a predominância é de continuidade, inclusive dos projetos, das ações que tramitaram durante esses últimos 4 anos. O mandato de deputado são 4 anos, senador são 8 anos, todos com direito à recondução. Mas no Senado Federal nós temos também 4 partidos que trazem a predominância. O PL, com 14, o mesmo que tem maioria na Câmara, o PSD com 11, o MDB com 10 e a União Brasil com 10. Então nós temos aí, nesse conjunto, 45 senadores, que corresponde exatamente aos 55,5% da maioria da Câmara dos Deputados. É uma coincidência. E os outros 36 senadores são de outros partidos. Então há também a manutenção, partidos de porte menor, mas nós temos realmente 4 partidos, o PL, o PSD, o MDB e a União Brasil,
que congregam os parlamentares da Câmara Alta do Senado Federal com a predominância. O Congresso Nacional, que é a junção da Câmara e do Senado. E aí nós temos uma observação que dos eleitos na Câmara, só 8%, ou seja, 39 parlamentares, não tem vínculo anterior com a política. E no Senado apenas um. Então nós temos a grande parte dos congressistas são de clã política. 47% são pessoas que estão nos mandatos, mas que trazem sempre sobrenomes parentescos de políticos, alguns políticos de longa data, outros políticos mais recentes, mas é uma característica que tem se tornado comum no nosso país. Ou seja, a sequência das famílias de políticos em todos os estados, e essa predominância tem sido marcante, como nós citamos agora, no Congresso Nacional, que é a junção dos dois, apenas 8%, ou seja, você somando 513 com 503 deputados, 81 senadores, nós temos apenas 39, 40, melhor dizendo, que não tem vínculo anterior com a política. 39 na Câmara e 1 no Senado. Então, esse é o cenário do Legislativo Nacional que nós temos. E, naturalmente, muitos projetos de lei que hoje estão tramitando, prosseguirão tramitando, porque os deputados os senadores foram reeleitos, então prossegue. Se ele perder a eleição, o projeto pode ser arquivado, exceto se houver um pedido de prosseguimento feito por um deputado ou senador com mandato. Então, nós devemos ter a manutenção desses milhares de projetos que estão tramitando, muitos deles na área de educação, nessa próxima legislatura que começa em 1º de fevereiro. Agora, vamos também trazer um comentário sobre o cenário político, poder legislativo nas unidades da federação. Nos 27 estados tivemos eleição e a renovação das assembleias caiu em 17 estados e no Distrito Federal. Então, ou seja, dos 27, 17 a renovação caiu, ou seja, a manutenção dos parlamentares foi a predominância, inclusive no Distrito Federal. E em alguns estados, de cada 3 deputados, 2 se reelegeram, inclusive estados de porte grande. Então nós temos aí realmente uma proporção grande de continuidade, a tendência de continuidade das mesmas comissões de educação na Câmara das Assembleias Legislativas e na Câmara Distrital, que é a Câmara do Distrito Federal. Então nós temos aí realmente um cenário muito de manutenção, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, das políticas públicas, inclusive voltadas no campo da educação. Feitas essas considerações do Legislativo, vamos tecer algumas considerações sobre o Executivo. E no cenário do Executivo Nacional, nós não tivemos a reeleição do Presidente da República. Consequentemente, há o retorno de um ex-presidente que assumirá, em 1º de janeiro, o Executivo Federal. A tendência e os compromissos colocados é de aumento do número de ministérios, com a distribuição entre os partidos aliados. Essa é uma grande realidade que nós vamos ver, ou seja, o número de ministérios aumenta para atender à composição partidária que se torna necessária para dar sustentabilidade ao governo. Porque nós vimos nos comentários anteriores que não há uma maioria do partido ou dos partidos que elegeram o presidente. Então, o que será necessário? É ter uma composição com distribuição de cargos, distribuição de ministérios, e o Ministério da Educação é um dos ministérios pleiteados por alguns partidos, inclusive não do Partido do Presidente da República. Então, isso ainda está sendo analisado, negociado, só vai ser divulgado mais um pouco à frente, mas o que nós temos durante, obviamente, esse mês de dezembro de 2022, mas nós temos aí realmente um cenário que é um cenário bastante ainda duvidoso em relação à composição no âmbito do Ministério da Educação. Essa necessidade de negociações constantes vai ser predominante, pelo menos no começo de período legislativo e executivo. Nas unidades da federação,
nós tivemos um quadro de também uma manutenção de um cenário. Nós tivemos 13 governadores de direita, 7 de centro e 7 de esquerda. Então, a predominância acabou sendo de governadores de direita. Então, nós temos dos 27, nós temos 13, 7 do centro e 7 de esquerda. Esse é o cenário que nós temos hoje nos estados quanto ao executivo e que traz uma certa correlação forte com o legislativo estadual também. Ou seja, as secretarias de educação deverão ser mantidas, exceto em alguns estados, secretários devem ser mantidos ou ter pessoas aliadas, muito ligadas ao governo anterior, porque houve um número significativo de reeleições. Alguns estados grandes inclusive, houve uma substituição e naturalmente deve existir uma mudança dos gestores no campo da educação, mas nós temos um cenário que se torna conhecido já a partir do 1º de janeiro, com os secretários que vão ocupar as secretarias estaduais de educação e trazendo um certo reflexo nos conselhos estaduais de educação também. Mas esse é o cenário no executivo. Agora, nós temos também que analisar reflexos do Poder Judiciário. Nós não temos certeza, há uma total incerteza quanto ao posicionamento dos tribunais superiores para as questões que forem demandadas. O Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Superior Maior, tem tido posturas de debate em termos de temas de educação. Tivemos várias audiências públicas, o respeito aos princípios da competência da legislação, principalmente no período da pandemia, tivemos muitas leis estaduais que contrariavam federais, foram derrubadas no Supremo, alguns aspectos de posições pontuais, mas nós temos que verificar que o Supremo tem uma tendência de debater e não dar liminares, tutelas antecipadas, para ações que são pleiteadas pelos partidos políticos, pelas confederações, pelas entidades nacionais. No campo da educação, a Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino é a entidade máxima que demandou por várias ADINs, mas outras entidades também pleitearam, e nós temos aí o Supremo com posições que são mais ou menos conservadoras no campo dos assuntos ligados à educação. Poucas questões no campo educacional nos tribunais federais e nos tribunais das unidades da federação. Então, nós não temos assim uma frequência, um grande número de ações na Justiça Federal, na Justiça Estadual, no assunto educacional de grande impacto. Tem assuntos que são pontuais, interesses de instituições, mas não são coisas de influência de um cenário nacional. Mas o Judiciário é o poder que complementa, tem o direito de intervir, inclusive, em decisões do Executivo e do Legislativo. Mas esse é o cenário dos três poderes que nós vivemos. E para complementar, nós temos que trazer realmente alguma análise sobre os principais compromissos do Executivo para a educação. E aí nós temos uma lacuna. Não existem compromissos formais nem no âmbito federal, nem das unidades da federação. Existem algumas promessas de campanha. E essas promessas de campanha são promessas, não são pactos definidos. Existem os planos estaduais de educação, Plano Nacional de Educação, mas são planos que, se também não forem respeitados, não trazem reflexo maior. E isso tem sido notado nesses últimos anos. Então, nós temos que verificar que nós não temos plano de educação, nem federal, nem estadual, nem no Distrito Federal. Nós temos promessas, e essas promessas são feitas muito por equipes, e essas equipes que listam alguns tópicos. E, diga-se de passagem, no âmbito federal foram poucos tópicos. Um deles é o direito ao conhecimento. É muito claro, direito ao conhecimento. Óbvio que isso está consagrado na Constituição, o direito de aprender, de ensinar, e está no plano do Executivo Federal o direito ao conhecimento. Retomada das metas do Plano Nacional de Educação, que está acabando. O Plano Nacional de Educação encerra antes de terminar o governo. Retomar as metas vai ser uma coisa muito difícil, porque são metas
inalcançáveis, feitas há 8 anos atrás, e que não têm perspectivas nenhuma de acontecer. Tivemos agora a Conferência Nacional de Educação alinhavando metas para um novo Plano Nacional de Educação, mas também foi uma conferência melancolicamente encerrada, com a participação semipresencial, com poucas pessoas e muitos debates e poucas questões práticas. Mas é uma das promessas da retomada das metas do Plano Nacional de Educação. E, por fim, fortalecer a educação da creche à pós-graduação, com coordenações articuladas e sistêmicas entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses são os pontos colocados nas promessas do governo federal. Existem algumas, especificamente no campo do ensino superior, como aumento das bolsas, quanto à revisão de muitas normas que estão hoje em vigor, de regulamentação, mas por enquanto são promessas pontuais. Então esse é o cenário que nós preparamos, analisamos, e com a visão de todos, esperamos que eles possam ser melhorados, aperfeiçoados. Todos nós queremos um bom cenário para essa caminhada dos próximos anos. Essas são as considerações acerca dos cenários da educação no nosso país.